Olá pessoal, meu nome é Marcos Cassianeiro, sou professor da Faculdade de Educação e membro do grupo de pesquisas em Educação Física Escolar da FEUSP. Hoje a gente quer conversar um pouquinho com você sobre os conteúdos nos diferentes currículos de Educação Física. E às vezes você encara alguma controvérsia a respeito desse assunto, né? Porque algumas pessoas chamam de tema, outras pessoas chamam de conteúdo, em algumas obras você entende de um jeito, outras obras você entende de outro. Você vê na área algum esforço para sistematizar os conteúdos, você vê também na área algum esforço para garantir a progressão dos conteúdos. Então, né, vamos conversar um pouquinho sobre isso no sentido, com o espírito, né, de tentar contribuir com essa discussão e proporcionar algumas maneiras de analisar essa questão que é importante para o professor, é importante para a professora que estão na sala de aula, que estão lá desenvolvendo o seu trabalho com as crianças, jovens, adultos e idosos, porque é sempre bom lembrar, né, que a educação física também deve ser um componente curricular da educação de jovens e adultos. E hoje você tem, né, um contingente muito grande de pessoas que podem se beneficiar com esse tipo de conhecimento, né, que são também as pessoas que não tiveram a oportunidade, infelizmente, de frequentar a educação básica, naquele período que a gente considera obrigatório, né, entre os 4 e os 17 anos, né, nos segmentos da educação infantil, fundamental 1 e 2, ensino médio, e que agora estão na oportunidade que eles podem desfrutar, né, é esta, entendendo sempre a educação e a educação física como um direito também das pessoas idosas que estão na escola. Bom, dito isto, a gente apresenta como objetivo do nosso trabalho distinguir tema e conteúdo, né, por conta de alguma confusão que aparece, sobretudo com os professores e professoras, ao lerem determinados trabalhos, determinados livros que tratam, inclusive, de maneira que pode levar a alguma confusão. E, finalmente, né, diferenciar a concepção de conteúdo nos currículos da educação física. Vocês já devem ter visto os nossos vídeos anteriores, vocês sabem muito bem que nós entendemos, né, que existem hoje na escola brasileira, né, em ação, várias concepções sobre o ensino do componente que a gente chama de currículos, né? Então nós temos lá um currículo desenvolvimentista, temos um currículo psicomotor, temos um currículo da educação para a saúde, também chamado de saúde renovada, temos algumas vezes, né, um currículo esportivista, temos os currículos críticos, né, basicamente o crítico superador e o crítico emancipatório, e temos os currículos pós-críticos, também chamado, né, de currículo cultural ou currículo multicultural. Não é o tema do nosso encontro este, né, é o tema da nossa conversa, desta vídeo, mas a gente pode em algum momento sugerir para vocês que vocês retomem os vídeos anteriores e, né, entendam melhor, se você considerar importante, né, entender melhor essa discussão. Tá? Bom, então, passando muito rapidamente, né, os currículos tradicionais, ou seja, o desenvolvimentista, o psicomotor, o da educação para a saúde e o currículo esportivista, eles desejam simplesmente promover o desenvolvimento ou, né, cognitivo, afetivo, psicossocial, cognitivo, afetivo, desenvolvimento motor e cognitivo, ou querem promover um estilo de vida fisicamente ativo, né? Com isso, eles focam no sujeito, com isso, eles não estão preocupados com a sociedade mais ampla, não têm nenhuma intenção de questionar os conhecimentos veiculados no currículo e nem muito menos questionar o formato, o desenho injusto e desigual desta sociedade, né? Eles formam as pessoas para se inserirem nessa sociedade. Vocês podem até ver traços fortes desse currículo na versão homologada da Base Nacional Comum Curricular, em dezembro de 2017, quando ela retoma, faz ressurgir a ideia de competência, né? Ou seja, um currículo baseado em competências e habilidades é um currículo tradicional, né? Um currículo que se alicerça em material apostilado também é um currículo tradicional. E aqui não há nenhum problema, né? O Brasil é muito grande, muito plural, pode ter diversas concepções, e a gente sabe que muitas vezes o que nós enxergamos na escola é, né, uma proposta, um trabalho com alguns vestígios dos currículos tradicionais, mas também das outras propostas, né? E por falar em outra proposta, é bom lembrar, né, que aquelas duas vertentes que aparecem muito fortemente no começo
da década de 90, né, o currículo crítico superador, né, uma proposta crítico superadora e a proposta crítico emancipatória, desejam, né, que o estudante, que a estudante possam aprender o desenvolvimento sócio-histórico dos temas da cultura corporal. Né? Então, é evidente, né, que essa expressão eu retirei, né, da obra também chamada Metodologia do Ensino e Educação Física, né, também chamado Coletivo de Autores, onde eles vão olhar principalmente, né, para a prática corporal, né, e tentar entender como é que ela se organiza num determinado contexto sócio-histórico e como é que ela se transformou ao longo do tempo. Isso decorre do campo conceitual que essa obra se fundamenta, que é o materialismo histórico. E, finalmente, né, influenciado por um conjunto de teorias que proporcionam outras formas de análise do social, e aí eu estou pensando no pós-modernismo, pós-estruturalismo, estudos culturais, estudos feministas, teoria queer, multiculturalismo crítico, filosofias da diferença, ou seja, se você olha essas outras maneiras de analisar a sociedade, elas fornecem argumentos importantes para a gente pensar no desenvolvimento das atividades de ensino, para a gente pensar no currículo da escola, e aí, né, na segunda metade da primeira década do século XXI, eles também, né, esses campos teóricos começam a influenciar também as produções da arte, da educação física, da língua portuguesa, né, do ensino de matemática, etc. No primeiro momento, elas apareceram só na teorização curricular mais ampla, né, e depois elas começam a ser apropriadas pelos trabalhos dos diferentes segmentos, dos diferentes componentes curriculares. E um currículo pós-crítico nada mais quer, né, do que proporcionar às crianças, jovens, adultos e idosos que frequentam a educação básica condições para que elas possam compreender a ocorrência social das práticas corporais e reconstruí-las criticamente na escola e fora dela. Né? Então, se você olha faz uma comparação rápida, né, entre essas três noções de currículo, que obviamente não fomos nós que inventamos, né? Nós extraímos essas noções do trabalho de Tomás Tadeu da Silva, conforme já explicamos em vídeos anteriores. Se você olhar essas três noções de currículo, você percebe que são propostas, né, que pretendem formar pessoas diferentes. Né? Resta saber qual delas você considera que é mais ajustada, mais adequada para este momento agora que nós estamos vivendo. Né? Esse momento do século XXI, com a globalização, com o multiculturalismo presente, com a desigualdade social, né? Com a democratização da sociedade, e por aí vai. Mas antes de avançar na discussão, é importante lembrar, né, que tema é uma coisa, conteúdo é outra. E a noção de tema, ela aparece muito forte na educação com o trabalho de Paulo Freire. E Paulo Freire faz um trabalho muito importante, né, na segunda metade do século XX, e em várias obras ele vai discutir a questão de temas geradores e que foi, de alguma maneira, reterritorializado pela educação física e por vários outros componentes curriculares como temas. Né? E você tem, de outro lado, né, a visão bem já consolidada, a noção de conteúdo, né? Ou seja, aquilo que o professor ensina, aquilo que é trabalhado na sala de aula, né? A ideia de conteúdo. Bom, já que a noção de tema aparece só com a discussão crítica, é bom lembrar, né? E aqui a gente vai se fundamentar na obra Metodologia do Ensino de Educação Física, né? Escrita por um coletivo de autores, e lá eles esclarecem, né, a visão deles e que a cultura corporal está configurada em temas ou formas de atividade. Ou seja, o jogo, o esporte, a ginástica, a dança, e como vocês leram no livro, vocês sabem também que a capoeira, né, o jogo, o esporte, a ginástica, a dança e a capoeira, na verdade, elas são manifestações da cultura corporal, elas são, portanto, temas da cultura corporal. Então, essa é uma visão de tema. Já com a contribuição das teorias pós-críticas, você tem no trabalho do Ivan Luiz dos Santos, que estudou isso na sua tese de doutorado, você tem a noção de que tema nada mais é do que a ocorrência social de uma determinada prática corporal. Então, o tema é a brincadeira, as brincadeiras do grupo familiar, tema é os esportes praticados na comunidade, tema é o samba que acontece na escola de samba ali da região da escola,
Tema é as danças urbanas, as danças de sedução, ou seja, tema não é a manifestação solta, né? Tema não é a prática corporal solta. Tema está sempre situado e ao redor do tema, né, você tem um conjunto de significados que circulam, você tem um conjunto de saberes que circulam, você tem práticas discursivas que são baseadas em relações de poder. Por isso que a noção de tema para o currículo pós-crítico ela é um pouco mais ampla que a noção de tema para o currículo crítico. Bom, conteúdo, como vocês sabem, também é, né, um conceito apropriado pelos currículos tradicionais, né? Então, enquanto tema aparece nos currículos críticos e pós-críticos, os currículos tradicionais abordam a discussão de conteúdos, né? Então, apenas para ilustrar, a gente traz aqui, né, um fragmento do livro Educação Física Escolar, Fundamentos de uma Abordagem Desenvolvimentista, em que consta lá, né, as considerações sobre quais habilidades e também a maneira pela qual elas são adquiridas num determinado período indicam os conteúdos que podem vir a ser utilizados pelo professor de Educação Física no desenvolvimento de suas aulas. Os conhecimentos de desenvolvimento motor têm implicações profundas na determinação do conteúdo a ser ensinado. Então, o que a gente entende do que seja conteúdo para esse grupo de autores, né, para esses 4 autores que escreveram essa obra, que, né, influenciou bastante a educação física, e a gente pode até fazer uma transposição entre o que eles estão dizendo aqui, o que eles dizem, né, e a noção de conteúdo no currículo psicomotor e no currículo da educação para a saúde. Então, há, na verdade, um campo teórico, né, chamado desenvolvimento motor, que ajuda a pensar em quais conhecimentos devem ser trabalhados, né? Então, há um campo teórico chamado fisiologia do exercício, né, que ajuda a pensar em quais conhecimentos devem ser trabalhados. Então, quando a gente trabalha lá na perspectiva da educação para a saúde, quando a gente trabalha uma noção, por exemplo, a grande circulação, né, e a pequena circulação, quando a gente trabalha, né, o nome, né, dos segmentos corporais, quando a gente trabalha os efeitos da atividade física sobre o tecido muscular, você, na verdade, está trabalhando, né, a partir da fisiologia do exercício, a partir da biologia, a partir da anatomia. A lógica aqui é a mesma, né? É como se os conhecimentos a serem ensinados na escola, por exemplo, as habilidades motoras, você definiria as habilidades motoras a partir da fase de crescimento e desenvolvimento que as crianças jovens, né, se encontram. Então, essa é uma noção de conteúdo. Uma outra noção de conteúdo aparece no currículo crítico, né? E, novamente, eu cito aqui o trabalho, né, de Carmen Lúcia Soares e seus colegas, né, quando lá eles escrevem, né? Os conteúdos são conhecimentos necessários à apreensão do desenvolvimento sócio-histórico das próprias atividades corporais, né? Então, qual é a ideia de conteúdo aí? A ideia é, quando a gente situa sócio-historicamente uma prática corporal, um jogo, uma dança, um esporte, né, uma luta, quando você situa sócio-historicamente, você alimenta com tudo aquilo que já foi produzido a respeito do assunto, né, você alimenta suas aulas, você faz chegar até as crianças, jovens e adultos os conhecimentos que vão lhes permitir, conhecimentos científicos, né, que lhes permitem entender, né, e acessar, né, maneiras de ver aquela prática corporal, né? Ou seja, por que ela é daquela maneira, por que ela se tornou daquela maneira, quais foram as transformações que ela enfrentou, né? Por que o desenho tático do futebol, né, é daquele jeito, quem se beneficia com esse desenho tático, quem se prejudica com esse desenho tático, e assim por diante, né? Os exemplos são muitos e plurais, né, quando a gente pensa no que o currículo crítico diz acerca dos conteúdos. Já no currículo pós-crítico, você tem uma outra visão, né, de conteúdo, né? Aqui é o trabalho do Basil Bernstein, né, que embora seja um autor crítico, né, ele vem hoje sendo lido e incorporado também pelos teóricos pós-críticos, né, graças ao trabalho que ele desenvolve, né, que ele desenvolveu, calcado nos códigos das aulas, né, na organização e funcionamento das aulas, etc. Então, conteúdo é tudo aquilo que ocupa o tempo escolar.
Um outro estudioso nos ajuda a pensar que conteúdo nada mais é do que uma construção social. Então, vejam bem, né? Tudo pode ser conteúdo. E conhecimentos, conteúdo, né, no trabalho do Gimeno Sacristã, conteúdos são conhecimentos com os quais o estudante interage no ambiente escolar. Então vejamos aqui, né, o que vem a ser conhecimento. Né? Para as teorias tradicionais, o conhecimento é a representação da realidade. Para as teorias críticas, o conhecimento é a representação da realidade, mas as teorias críticas reconhecem que os conhecimentos estão encapados pela ideologia da classe dominante. Então, há um esforço, né, nos currículos críticos para desencapar esses conhecimentos para que as camadas populares, as camadas mais humildes, as classes, né, proletárias possam se apropriar do verdadeiro conhecimento, né, ou seja, da verdade, da melhor representação da realidade que, na visão dos teóricos, né, da educação crítica, é produzida pelo conhecimento científico. Já para as teorias pós-críticas, o conhecimento nada mais é do que um encontro. O conhecimento nada mais é do que um acontecimento. O conhecimento nada mais é do que uma produção discursiva. Então, não existe um conhecimento melhor nem pior nas teorias pós-críticas. Não existe um conhecimento verdadeiro. O que existem são regimes de verdade, que vão, mediante a linguagem, estabelecendo o que é o conhecimento que precisa ser ensinado e o que é o conhecimento que tem que estar do lado de fora. Só que as teorias pós-críticas, elas sempre tomam o partido dos grupos desfavorecidos, dos grupos minoritários e dos grupos mais fracos. Logo, elas fazem força para que os saberes, para que a produção discursiva e as formas de representação dos grupos mais fracos também apareça no currículo com o mesmo grau de legitimidade, com o mesmo grau de reconhecimento. Então, novamente, este slide ajuda vocês a perceberem, né, que o conhecimento ele é entendido de forma diferente nas teorias tradicionais, nas teorias críticas e nas teorias pós-críticas. Se vocês lembrarem, né, como acabamos de dizer alguns minutos atrás, que na perspectiva pós-crítica, conhecimento é uma construção social. Na perspectiva pós-crítica, conhecimento é tudo o que acontece na escola. Então, nós temos uma visão bem ampla de conhecimento quando a gente pensa nas teorias pós-críticas. E um estudo recente que nós desenvolvemos nos ajuda a explicar melhor isso, né? E ajuda a dizer para você, né? A ilustrar para você como é que isso acontece. Esse estudo foi feito analisando relatos de experiência produzidos pelos professores e professoras que assumem o desenvolvimento, né? Que desenvolvem um currículo pós-crítico, que se inspiram na teorização cultural, nas teorias pós-críticas para desenvolver seus trabalhos e também com algumas observações, né, realizadas nas escolas. Então, você vê aí um leque bem amplo de práticas corporais que foram lá tematizadas por esses professores e professoras e que nos ajudaram a enxergar quais são os conhecimentos que são efetivamente trabalhados nas aulas, né? Ou seja, o que acontece nas aulas. Então, nós percebemos, aqui trouxemos algumas correlações, né? Nós percebemos, por exemplo, que num trabalho com ginástica rítmica, desenvolvido numa escola na Zona Leste de São Paulo, quando o professor e crianças, né, tematizaram a ginástica rítmica, o que foi problematizado foram os discursos que produzem a mulher como frágil. Então, esse professor percebeu que tanto no senso comum quanto na visão de algumas pessoas ligadas à ginástica rítmica e principalmente nos sites, né, da Federação e da Confederação que tratam, né, da ginástica rítmica, aparece um discurso sobre a mulher graciosa, frágil, e aí todo o trabalho que o professor desenvolveu a partir de um certo momento lá se concentrou nisso. Então, isso apareceu como conteúdo. Ou seja, a problematização desses discursos e os conhecimentos que ajudaram as crianças a entenderem como esses discursos são produzidos. Num trabalho desenvolvido também na Zona Leste, numa escola lá em São Mateus, Zona Leste da cidade de São Paulo, né, numa escola situada no bairro de São Mateus, que a professora tematizou vários tipos de basquete, uma questão, né, que chamou a atenção das crianças e que acabou sendo trabalhada, né,
bem problematizada pela professora foram os estereótipos corporais, né? Porque as crianças partiram do pressuposto que só pessoas altas poderiam jogar basquete. E aí a professora levou imagens, levou lá uma pessoa ligada ao basquete, etc., que tem outros tamanhos de corpos, né? Então, foi um outro conhecimento que foi trabalhado. Numa escola na Zona Sul aqui da cidade de São Paulo, o professor tematizou o dominó. E uma preocupação grande foi conhecer, além de produzir o dominó, etc., né, uma preocupação grande foi o reconhecimento de vários sistemas de jogo do dominó. A maioria das pessoas, eu inclusive, conheço uma ou duas maneiras de jogar dominó. Mas o professor, junto com as crianças, né, questionaram várias formas de jogar dominó, inclusive adultos, né, que são, né, fazem parte do convívio social dessas crianças, foram até a escola para apresentar outras maneiras, né, de realizar esse jogo. Bom, num trabalho desenvolvido na educação de jovens e adultos, também num centro integrado de educação de jovens e adultos, aqui na região sul da cidade de São Paulo, o professor problematizou com a turma o preconceito de religião, né? Porque tão logo o professor percebeu, né, que havia uma conotação que vinculava o maracatu a as religiões da tradição afro, né? E isso era produzido pelo grupo de forma pejorativa, o professor realizou uma série de atividades, uma série de situações didáticas que permitiram a desconstrução desse discurso, né? Então, obviamente, né, os conhecimentos trabalhados são outros, né? Num trabalho feito numa escola aqui na Zona Oeste, com o videogame Minecraft, o professor também, entre tantas outras coisas, também problematizou com as crianças a pirataria, né? Porque em certo momento as crianças se viram, né, questionando se poderia ou não, né, usar aqueles softwares, né, livres, o que acontece, quem se prejudica, por que acontece a pirataria. Então o professor fez toda uma discussão, fez um convite a uma pessoa que entende do assunto para ir para a escola, para ajudar as crianças a terem outras visões sobre esse assunto, e por aí foi, né? E num trabalho feito com o samba, numa escola municipal, na Zona Sul da cidade de São Paulo, onde a professora recorreu a conhecimentos de várias áreas, né, para ajudar as crianças, os jovens, né, que eram alunos do 9º ano, a fazer uma leitura da ocorrência do samba ali na comunidade em que eles vivem. A professora também pôde abordar a questão da gestualidade, né, que os sambas e a modificação do samba ao longo do tempo, e o trabalho que a professora realizou proporcionou às crianças, aos jovenzinhos, a enxergarem também a gestualidade, o que ela significa e por que se dança samba, ou os sambas, né, que eles investigaram de várias maneiras, e por que é daquele jeito, e por que né, as crianças acessaram essa discussão, né, por que certos grupos sambam de um jeito, certos sambas são dançados de uma maneira, e por aí vai. É um trabalho bem interessante, só para a gente perceber, né, que a problematização também está nos sistemas de jogo, também está no corpo, também está nas relações comerciais, também está nos marcadores sociais que perpassam as práticas corporais. A problematização também também se pode problematizar a gestualidade empregada pelos grupos sociais durante a ocorrência social das práticas corporais. Logo, é bom lembrar, né, gente? Acho que fica claro depois dessa breve explicação, pelo menos no nosso entendimento, que nos currículos tradicionais, né, os conteúdos são conhecimentos científicos estabelecidos a priori, ou seja, é o conhecimento que o professor possui do desenvolvimento motor que vai dizer qual é o conhecimento a ser trabalhado na sala de aula, né? O conhecimento que o professor possui sobre o desenvolvimento afetivo social que vai definir qual é o conhecimento a ser trabalhado, qual é, né, o conteúdo a ser trabalhado na sala de aula. Lá no currículo crítico, o conteúdo nada mais são do que conhecimentos científicos, né, selecionados para explicar a prática social inicial, ou seja, a maneira como as crianças fazem a leitura daquela prática
corporal, né, a prática social inicial, a maneira como elas fazem a leitura, ela passa a ser instrumentalizada, passa a ser enriquecida com conhecimentos científicos, ou seja, com aquilo que a humanidade produziu de mais elaborado sobre aquela determinada prática corporal. E aí você tem, né, uma extração de conhecimentos da área da história, da sociologia, da antropologia, para entender, né, aquela prática social inicial, ou da política, da filosofia, né, é bem amplo. E no currículo pós-crítico, como vocês perceberam, né, os conteúdos nada mais são do que outras formas de conhecimento, baseadas na significação. Então, dançar de um outro jeito, samba, pode ser conteúdo. Por que há uma produção negativa sobre o maracatu, ou vinculando a questão da religião, também pode ser conteúdo. No caso específico do maracatu, o professor ajudou o pessoal a entender por que há uma produção pejorativa sobre as religiões da tradição afro e como isso está muito vinculado à maneira como essa população foi trazida à força e foi escravizada aqui na América, né, basicamente aqui no Brasil. Né? Então, os conhecimentos, gente, no currículo pós-crítico, eles podem vir também dos saberes científicos, mas eles também podem vir dos saberes populares, mas eles também podem vir dos saberes midiáticos, mas eles também podem vir, inclusive, das próprias crianças, porque, afinal de contas, né, elas veiculam representações, modos de entender as práticas, significados sobre as práticas corporais. Logo, para fechar, né, na perspectiva pós-crítica ou cultural, os conteúdos emergem das problematizações. Então, é interessante você perceber como, na medida em que as crianças acessam determinados discursos que circulam sobre as práticas corporais, esses discursos também circulam na escola, o professor e a professora iniciam atividades de problematização desses discursos, visando a sua desconstrução. Na verdade, o conteúdo está ali. Né? Então, o conteúdo não é a brincadeira, o conteúdo não é a dança, o conteúdo não é o esporte. O conteúdo, na verdade, é tudo que envolve a brincadeira, a dança, a luta, o esporte e a ginástica que apareça ali. Ou seja, o hino de futebol, o hino de um clube de futebol pode ser um conteúdo a ser trabalhado naquela se for, né, se tiver a briga de torcidas, né, se aconteceu, se não aconteceu, também pode ser um dos conteúdos a serem trabalhados. Um saber técnico sobre uma prática corporal também pode ser. Um saber que um membro da comunidade possui sobre uma determinada prática corporal também pode ser transformado em conteúdo. Ou seja, o conteúdo pode ser muita coisa. Os conteúdos, eles são oriundos, na perspectiva cultural, eles são oriundos de produções discursivas de fontes variadas. E é sempre bom lembrar, né, gente, que existem produções discursivas verbais e não verbais. Ou seja, aquilo que passa, né, na televisão, aquilo que se ouve no rádio, aquilo que toca, né, na playlist das crianças lá, que elas montaram, aquilo que viram no site da internet, também são produções discursivas. A gestualidade, a imagem, etc., também são produções discursivas. Só para a gente lembrar que não é falatório exclusivamente. Né? Só para a gente lembrar que não é texto, que não é teoria. Né? Ou seja, tudo que é produzido sobre as práticas corporais é produção discursiva. E ela pode vir de várias fontes. Né? Não há uma fonte mais importante que a outra. Nesse sentido, na perspectiva pós-crítica, é impossível definir os conteúdos a priori, ou seja, mas e o que eu vou colocar no meu plano de ensino? Durante o planejamento, o professor elabora objetivos, o professor pensa em atividades, né, que ele pode desenvolver para alcançar aqueles objetivos, mas durante a aula que as crianças vão falando, que o professor acessa discursos que, naquele período em que o professor tematiza a capoeira, naquele período que o professor tematiza o funk, naquele período que o professor tematiza o voleibol, ou seja, naquele período o professor e as crianças também vão acessando narrativas sobre aquela prática corporal. E o entendimento dessas narrativas, como elas foram construídas e quem elas estão favorecendo ou quem elas estão discriminando, ajuda a entender não só as práticas corporais, mas entender principalmente o ponto de vista das pessoas que se envolvem com aquelas práticas corporais. Então, na perspectiva cultural,
uma coisa, quem faz a prática corporal, o produtor daquela cultura, não está descolado, né, do processo de ensino. É sempre importante lembrar os sujeitos que estão envolvidos com aquelas práticas corporais. As crianças que brincam, os adultos que lutam, os adultos que praticam esporte, as crianças que praticam esporte, as pessoas envolvidas com aquelas práticas corporais precisam ter esses modos de entendê-las também, né, comunicados, discutidos, anunciados. Nesse sentido, como tudo vai acontecendo na medida em que o currículo vai caminhando, é impossível uma definição a priori, ou seja, não dá para a gente pensar no que vai ser ensinado, porque não tem como a gente prever, né, com bastante tempo o que vai ser trabalhado naquele dia, né, daqui a 2 semanas, 3 semanas. Mas veja bem, né, isso aparece nos outros vídeos, isso aparece na literatura do currículo cultural. O tema é definido pelo professor. Né, como eu disse, as brincadeiras da família, os esportes da comunidade, né, o samba, né, que é apresentado nos veículos de comunicação, ou seja, as práticas corporais, a ocorrência social das práticas corporais, ela vai ser tematizada. Durante a tematização acontecem várias problematizações e os conteúdos eles emergem a partir dessas problematizações. Bom, pode parecer um pouco complicado, né, no primeiro momento. Claro que a gente chegou nessas conclusões depois de trabalhar muito com os professores e professoras que desenvolvem o currículo cultural da educação física e analisar suas produções, observar o que eles vêm fazendo, etc., conversar bastante com eles também, né? Várias pesquisas foram já realizadas sobre esse assunto. E se você quiser, né, conhecer um pouco mais sobre o tema, se você quiser, inclusive, acessar os vídeos e os relatos de experiência produzidos pelos professores que trabalham na perspectiva cultural, a gente sugere que você acesse o site, né? Lá tem um link, relatos de experiência, e você verá lá mais de uma centena de documentos produzidos por professores que certamente vão te permitir entender bem a proposta. E a gente sugere que você leia, inclusive, vários, né, mais de um, para que você veja que professores, mesmo trabalhando com temas próximos, eles envolvem as atividades de ensino de formas diferentes e trabalham com conteúdos diferentes. Bom, estamos aí, né, concluindo a nossa tarefa de hoje. Espero que você tenha apreciado, né, e que a gente, né, se encontra logo em breve para continuar com essa discussão. Obrigado, até logo para todos.